Em nosso próprio sistema solar, há mundos menores e menos conhecidos que, mesmo tão próximos uns dos outros e não recebendo tanta atenção, são incríveis e fascinantes, especialmente por suas notáveis diferenças. Esses mundos são conhecidos como luas galileanas, as 4 maiores luas de Júpiter. Uma lua vulcânica, uma lua como um dos melhores candidatos para encontrarmos vida fora da Terra, a maior lua do sistema solar, e também uma antiga lua cheia de cicatrizes, cuja superfície pode ser rastreada até a formação do próprio sistema solar. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. E neste vídeo vamos navegar por esses mundos especiais um por um, fazendo um mergulho profundo no que torna tão único cada um desses mundos. No final desse vídeo, tenho certeza de que você entenderá porque esses mundos são o destino de 2 missões para essa década, tanto da NASA quanto da ESA. Para começar o vídeo, vamos te dar um contexto sobre a Lua Io. Júpiter tem 79 luas que conhecemos até agora. Existem algumas que orbitam perto do planeta, dentro e ao redor de seus anéis. Além disso, há 4 grandes luas, conhecidas como as luas galileanas, em homenagem a Galileu que as descobriu em 1610. Do interior ao exterior, essas luas são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Além delas estão as luas irregulares de Júpiter, todas muito mais distantes do que as luas anteriores. Io orbita muito perto de Júpiter, apenas a 350 mil quilômetros acima do topo das nuvens do gigante gasoso. Isso significa que da superfície de Io, Júpiter pareceria 39 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Em comparação com nossa órbita mensal da Lua, Io orbita Júpiter em apenas 42,5 horas. A sua órbita está em sincronia com 2 das outras luas galileanas. Ela orbita 2 vezes para cada órbita de Europa e 4 vezes para cada órbita de Ganimedes. Isso é o que chamamos de ressonância orbital. As ressonâncias orbitais aumentam muito a influência gravitacional mútua das luas, ou seja, as forças gravitacionais das outras luas fazem com que a órbita de Io tenha um pouco mais de excentricidade. Esta é provavelmente a fonte primária de calor para toda a sua atividade geológica, à medida que a gravidade de Júpiter puxa e empurra Io, causando o aquecimento das marés. Em alguns pontos de sua órbita, acredita-se que a protuberância da maré em Io tenha até 100 metros. Este efeito é semelhante ao que vemos na Terra, com as marés oceânicas sendo causadas pela Lua, embora na Terra o efeito seja muito mais mínimo, as marés geralmente mudando cerca de 2 metros da máxima para a baixa. Devido sua proximidade com o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, a Lua Io recebe 300% mais força de marés em comparação com a força que a nossa Lua recebe da Terra. E devido às órbitas das outras grandes luas de Júpiter, Io continuará a ter a sua órbita excêntrica por muito tempo. Um dia nesta lua é o mesmo que a sua rotação orbital, o que significa que Io tem seu movimento orbital travado a Júpiter. Assim como podemos ver apenas uma face da nossa Lua na Terra, apenas uma face de Io pode ser vista de Júpiter. Io é uma lua bem grande, embora seja a segunda menor entre as luas galileanas. É comparável em tamanho à Lua da Terra e compartilha uma densidade semelhante também, ou seja, ambas também partilham de uma gravidade semelhante. Curiosamente, ela tem a densidade mais alta de qualquer outra lua do Sistema Solar, uma de suas muitas características únicas. Outra característica interessante é que Io é composta principalmente de rocha de silicato e ferro, semelhante aos planetas terrestres e à nossa Lua, em oposição à maioria das outras grandes luas do Sistema Solar, que são feitas de gelo de água e silicatos. Aliás, Io possui a menor quantidade de água em comparação a qualquer outro corpo conhecido no Sistema Solar. É provável que seu núcleo seja feito de ferro ou sulfetos de ferro, cercado por uma crosta e um manto rico em silicatos. O núcleo não parece estar em convecção, já que nenhuma magnetosfera foi detectada ao redor da Lua.
O manto é considerado líquido próximo à crosta e tem pelo menos 50 km de espessura. E é aqui que todo o vulcanismo se origina. O que nos leva talvez à parte mais interessante de Io: as centenas de enormes vulcões em toda a sua superfície. Antes da década de 1970, não sabíamos muito sobre Io, embora os telescópios estivessem começando a captar indícios de que a Lua estava desprovida de água e que pode ter uma superfície de enxofre. A primeira missão a ver Io em qualquer tipo de detalhe foi a Pioneer 11, embora a qualidade das imagens ainda não era tão boa. O que ela detectou, no entanto, é que Io era feito de rocha de silicato e não de gelo de água, e que tem uma fina atmosfera. A Pioneer 10 também foi projetada para registrar algumas imagens em close de Io, mas isso não foi possível devido à radiação de Júpiter interferindo com o sistema de comando a bordo. A radiação pela qual a Pioneer 10 passou era 10.000 vezes mais forte do que a radiação máxima ao redor da Terra. As próximas missões a Júpiter foram as missões Voyager 1 e 2 em 1979. A Voyager 1 voou a uma distância de apenas 20.000 km e foi capaz de fazer alguns registros impressionantes da superfície de Io. O que viu foi uma paisagem notável, cheia de cores vibrantes e uma total ausência de crateras de impacto. Ela encontrou montanhas mais altas que o Everest, bem como fossos vulcânicos com centenas de quilômetros de largura e o que pareciam ser fluxos de lava. O mais notável, entretanto, foi a presença de plumas vindo da superfície. Isso provou que Io é vulcanicamente ativa e ainda é o primeiro e único lugar onde isso foi visto além da Terra, com exceção aos que vimos de criovulcões. A Voyager 1 também confirmou que a superfície de Io está coberta por diferentes geadas de enxofre. É isso que dá a Io suas muitas cores espetaculares. Ela descobriu que são estes compostos de enxofre que dominam a atmosfera. A Voyager 2 também registrou Io em julho de 1979, mas estava muito mais longe, a 1 milhão de quilômetros, embora ainda visse 7 das 9 plumas que a Voyager 1 viu em março. Ou seja, esses vulcões provavelmente permaneceram ativos durante esses 4 meses. As imagens realmente interessantes surgiram com a espaçonave Galileu, que chegou a Júpiter em 1995. A espaçonave não foi especialmente projetada para estudar apenas Io, mas foi capaz de adquirir algumas das imagens de maior resolução que temos agora de sua superfície. Infelizmente, a Galileu nunca funcionou em plena capacidade, pois apresentava alguns problemas mecânicos. Imagine que incríveis imagens teríamos se a missão estivesse totalmente operacional. O que conseguiu ver, no entanto, foram plumas de muitos vulcões. Além de confirmar que os vulcões estavam em erupção de magmas de enxofre e silicato, semelhantes ao que temos na Terra, exceto que o magma de Io também é rico em magnésio. A superfície de Io é espetacularmente colorida. As planícies amarelas são compostas principalmente de enxofre. As áreas brancas são principalmente geadas recentes de dióxido de enxofre. Em direção aos polos, o enxofre é danificado pela radiação, que pode ser vista à medida que os polos parecem mais vermelhos do que o resto da Lua. Em outros lugares, a cor vermelha são os depósitos deixados por plumas vulcânicas que atingiam centenas de quilômetros acima de Io. O depósito mais óbvio é do vulcão Pelee. Infelizmente, um vulcão inativo quando a Galileu estava por perto. A Voyager 1 foi capaz de ver uma enorme pluma quando ela passou. Nesta imagem, a pluma tem 300 km de altura e 1.200 km de largura, ou seja, aproximadamente do tamanho do Alasca. Curiosamente, a origem dos fluxos de lava da Terra são tipicamente a depressão que você normalmente veria no topo dos vulcões, mas essas depressões não são encontradas no alto dos picos de Io. Em vez disso, você pode ver esses lagos de lava com paredes altas ao longo do lado de fora. Aqui está Loki, a maior depressão vulcânica em Io, com 200 km de diâmetro. Esses lagos estão diretamente conectados ao reservatório de lava abaixo, mas geralmente tem uma fina camada de crosta solidificada no topo.
Em média, Loki é responsável por 25% da produção média de calor de Io, mas às vezes a crosta do lago de lava afunda de volta na lava, fazendo com que Loki produza 10 vezes mais calor do que o normal. E isso pode ser visto especialmente em um dos outros grandes vulcões de Io, Tvastar. Normalmente essa área se parece com isso, mas aqui a crosta é vista caindo no lago de lava. Nesta imagem, onde há apenas branco, a energia radiante da cortina de lava foi tão intensa que a câmera registrou apenas essa cor. Em 2007, a New Horizons usou Júpiter como um auxiliar de gravidade em seu caminho para Plutão. Também aproveitou a oportunidade para testar seu equipamento. Ela focalizou suas lentes em Io durante seu sobrevoo e o que viu foi incrível. Tvastar, o vulcão que acabei de mencionar, estava em plena erupção e a pluma podia ser vista a centenas de quilômetros acima da superfície de Io. Você também pode ver outras pequenas erupções ao redor da Lua. Devo admitir que essa é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi do espaço. Embora os vulcões tendam a ser planos, eles também têm algumas montanhas extremamente altas, a mais alta atingindo 18 quilômetros de altura. Essas montanhas tendem a ser completamente isoladas, não como parte de uma cordilheira. Embora a maioria das montanhas não sejam vulcões, lagos de lava são frequentemente encontrados perto delas, indicando que há falhas na crosta perto dessas montanhas. Outro dos aspectos únicos de Io é a sua interação com o campo magnético de Júpiter. Júpiter tem um campo magnético extremamente grande e forte, e Io orbita dentro de algumas das seções mais fortes. O que é incomum sobre essa interação é que quando algumas partículas da fina atmosfera de Io e erupções são perdidas para o espaço, essas partículas flutuam em órbita ao redor de Júpiter no que é conhecido como a corrente neutra. Esta nuvem pode se estender muito além e atrás da órbita de Io. Mas também ao redor de Júpiter está algo conhecido como um touro de plasma, uma rosquinha de partículas ionizadas que segue a rotação do campo magnético de Júpiter. O touro de plasma gira muito mais rápido do que as órbitas de Io, a 70 km por segundo, em comparação com a velocidade orbital de 17 km por segundo da Lua. Io orbita bem no meio desse touro de plasma, com as partículas ionizadas bombardeando as partículas na corrente neutra, excitando-as para energias mais altas. Essas partículas recém-ionizadas alimentam o touro, atraídas pelas linhas do campo magnético da magnetosfera. Essas partículas são perdidas na corrente neutra para o touro de plasma a uma taxa de cerca de 1 tonelada de matéria por segundo, o que aumenta muito o tamanho do campo magnético de Júpiter. Na verdade, se fosse visível, a magnetosfera de Júpiter teria aproximadamente o mesmo tamanho que a nossa Lua em nosso céu. A interação de Io com Júpiter não termina aí. As luas do campo magnético de Júpiter, que Io cruza, acoplam a atmosfera e a corrente neutra de Io à atmosfera polar superior de Júpiter, gerando uma corrente elétrica conhecida como tubo de fluxo de Io. Um tubo de fluxo é basicamente uma concentração de linhas de campo magnético. Algo parecido pode ser observado com o nosso Sol, que tem essas manchas solares, e é muito visível devido ao plasma carregado que flui entre elas. Em Io, o tubo de fluxo causa um rastro de aurora em torno dos polos de Júpiter. Este ponto aqui é o tubo de fluxo de Io atingindo a atmosfera superior do gigante gasoso. Auroras também são visíveis em Io, embora não se limitem apenas aos polos. As diferentes cores representam as diferentes partículas que estão sendo ionizadas. Verde é do sódio, vermelho do oxigênio e o azul é do enxofre. Europa. Uma das luas mais emocionantes de todo o sistema solar. É um mundo lindo, cheio de mistérios. Esta é a primeira imagem em close de Europa, obtida pela sonda Pioneer em 1973. Desde então, as sondas Voyager e Galileu exploraram a Lua e a cada visita, Europa nunca deixou de nos surpreender. Ainda não resolvemos muitos dos quebra-cabeças de Europa,
mas há muitas peças que estamos começando a juntar. Vamos primeiro ver onde Europa se encaixa no sistema de Júpiter. Europa é a segunda e menor das 4 luas galileanas, embora ainda seja a 6ª maior lua em todo o sistema solar, logo atrás da Lua da Terra, com um diâmetro de cerca de 3.000 quilômetros. Europa leva 3,5 dias para orbitar Júpiter uma vez. Curiosamente, as 3 primeiras luas galileanas, Io, Europa e Ganimedes, estão travadas em uma ressonância orbital de 4:2:1, devido à influência gravitacional entre si. Isto significa que toda vez que Ganimedes orbita Júpiter uma vez, Europa orbita 2 vezes e Io orbita 4 vezes. Essa ressonância orbital e o constante puxão gravitacional das outras luas impedem que a órbita de Europa se torne completamente circular. Devido à ligeira órbita elíptica de Europa, a magnitude da força gravitacional agindo sobre ela vinda de Júpiter aumenta e diminui à medida que orbita. Isso cria marés que estendem a superfície da Lua. Essas forças são significativas, pois têm uma grande influência na aparência da Lua e no que se passa sob sua superfície. A superfície de Europa é feita predominantemente de água gelada. Como você pode ver, parece muito notável e distinto devido a essas fraturas e rachaduras longas e contínuas. Elas são chamadas de lineae, que se traduzem em linhas do latim. Essas linhas geralmente têm apenas cerca de 1 a 2 quilômetros de largura, mas podem se estender por milhares de quilômetros na superfície da Lua. Ainda não temos certeza sobre como ou por que essas linhas são formadas. Mas a teoria mais provável é que à medida que a crosta se separa devido à fricção da maré, o material mais quente vindo de baixo preenche a lacuna, de maneira semelhante às dorsais oceânicas na Terra. Nesta imagem capturada pela sonda Galileu, você notará algumas manchas marrom escuras. São muito pequenas, com apenas cerca de 10 km de largura e são conhecidas como lentículas. Também se acredita que elas são formadas pela ressurgência de material quente e menos denso para a superfície, seja empurrando a crosta existente para cima ou rompendo completamente. Se o material subterrâneo penetra a superfície, o que podemos ver são esses terrenos estranhos e incomuns, chamados terrenos do caos. São manchas realmente ásperas rodeadas por uma superfície bastante lisa. Espera-se que esses pontos sejam suaves e podem conter informações significativas sobre o que está sob a superfície de Europa, o que falaremos mais tarde no vídeo. Dados da sonda Galileu também indicaram que o equador de Europa pode estar coberto por pontas de gelo chamadas penitentes. Essas rachaduras verticais podem ter até 15 metros de altura e são formadas pela luz solar direta sobre o equador. Curiosamente, os penitentes também são encontrados na Terra, em regiões secas de grandes altitudes, embora nem de longe tão grandes quanto em Europa. Apesar de ter aproximadamente a idade do Sistema Solar, Europa quase não tem crateras. Europa tem menos de 50 crateras principais, enquanto a Lua da Terra tem mais de 5.000 crateras com diâmetro acima de 25 km. Isso indica que a superfície de Europa está constantemente mudando e reformando-se. Os modelos sugerem que a superfície de Europa tem apenas cerca de 30 a 180 milhões de anos, o que é muito jovem em termos geológicos. Além disso, a superfície gelada de Europa é a mais lisa de qualquer objeto celeste sólido conhecido em todo o Sistema Solar. Sua crosta gelada também tem um albedo ou refletividade de luz de 0,64, um dos mais altos de todas as luas que conhecemos. O albedo de Europa a torna 5 vezes mais brilhante do que a nossa Lua. Esta superfície é bombardeada por uma explosão constante e intensa de radiação vinda de Júpiter. O nível de radiação na superfície de Europa é equivalente a uma dose de cerca de 5.400 mSv por dia. A exposição à radiação nesse nível seria suficiente para matar um ser humano em apenas um único dia. Acredita-se que a cor marrom avermelhada espalhada pelas rachaduras e fraturas da Lua
seja devido aos compostos de sal e enxofre que se misturam com o gelo de água, que são modificados pela radiação de Júpiter. Um estudo recente do JPL sugere que Europa pode até brilhar no escuro. Os íons energéticos de radiação penetram na superfície, o que energizaria as moléculas abaixo e que as faria liberar energia como luz visível. Infelizmente, não podemos ver o lado escuro de Europa da Terra, pois estamos sempre entre ela e o Sol, então teremos que esperar pelas futuras missões para a Europa antes de podermos provar isso. A radiação recebida de Júpiter também desempenha um papel significativo na atmosfera de Europa. Europa tem uma atmosfera muito tênue, composta principalmente de oxigênio. Ao contrário da Terra, o oxigênio em Europa é formado por radiólise, ou seja, o processo de radiação bombardeando a superfície do gelo de água, separando o H2O em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio escapa totalmente da gravidade de Europa porque é muito leve, enquanto uma grande parte do oxigênio molecular mais pesado permanece. O hidrogênio e o oxigênio que escapam da gravidade de Europa formam uma nuvem neutra dispersa, que segue a órbita de Europa em torno de Júpiter. Em 2012, o telescópio espacial Hubble descobriu nuvens de vapor d'água em erupção perto do Polo Sul de Europa. Esta imagem sugere que as plumas de água sobem até 200 km de sua superfície. Em 2018, os astrônomos encontraram evidências adicionais da atividade da pluma de água em Europa, quando olharam para os antigos dados da sonda Galileu utilizando uma nova técnica de análise de dados. Uma missão dedicada ao estudo dessas plumas também pode nos ajudar a entender o que está dentro da Lua sem precisar pousar nela. Porque o que pode estar por baixo dessa sólida superfície de gelo é talvez a coisa mais fascinante sobre a Europa. É provável que haja um oceano global entre o manto rochoso e a crosta de gelo de água. A primeira pista de que esse incrível mundo oceânico estaria escondido sobre a sua superfície foi fornecida pelas sondas Voyager e Galileu em 1979 e no final dos anos 1990, respectivamente. Entre essas missões, houve uma mudança drástica no campo magnético da Lua, o que não é possível a menos que haja algum fluido eletricamente condutor abaixo da superfície. A crosta de Europa também indica a presença de uma camada de líquido abaixo dela, pois gira em um ângulo de 80 graus, o que não seria possível se a crosta e o manto rochoso estivessem mecanicamente ligados. Em vez disso, é provável que a crosta gelada flutue no oceano, e acredita-se que faça uma rotação completa em torno da Lua a cada 12.000 anos. O fato de que este oceano não está anexado também explica a grande quantidade de linhas na superfície. A flexão das marés deve causar a formação de linhas em pontos específicos de Europa, mas não em toda parte. No entanto, como a posição da crosta muda com o tempo, e um ponto nunca permanece no mesmo lugar por muito tempo, é por isso que mais e mais linhas se formam. Europa está a 780 milhões de quilômetros do Sol, que é 5 vezes mais distante que a Terra, o que torna a luz do Sol cerca de 25 vezes mais fraca aqui. Como tal, Europa ou qualquer outra lua do sistema de Júpiter mal recebe o calor do Sol. Então, sem surpresa, é frio o suficiente por lá para que a superfície esteja congelada. A temperatura média da superfície de Europa é de aproximadamente 160 graus negativos no Equador e 220 graus negativos nos polos, mantendo a crosta gelada de Europa tão dura quanto o granito. No entanto, as pressões das marés exercidas na Lua enquanto orbita Júpiter aquecem o núcleo de Europa, então a atividade geotérmica do núcleo deve manter o oceano subterrâneo em estado líquido. Acredita-se que este oceano tem apenas de 15 a 25 quilômetros de crosta sólida congelada. O oceano em si tem provavelmente cerca de 60 a 150 quilômetros de profundidade. Curiosamente, a Europa tem apenas 1/4 do diâmetro da Terra, embora possa conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O mais interessante sobre o Oceano de Europa é que os cientistas acreditam que ele está em contato com o seu manto rochoso de silicatos. Isso torna o Oceano de Europa um ambiente adequado para a vida como a conhecemos.
Acreditamos que a vida requer água, minerais e energia para se formar, e Europa parece preencher todos esses requisitos. A partir das evidências que vimos até agora, os cientistas estão extremamente confiantes de que esse oceano não apenas existe, mas que as reações químicas podem ocorrer lá, e que há energia das marés suficiente aquecendo o núcleo para que a atividade geotérmica possa existir no fundo dos oceanos. Como vimos na Terra, ecossistemas inteiros podem existir em tais lugares, longe da luz do Sol. Portanto, por enquanto, Europa é um dos lugares mais prováveis em que podemos encontrar vida fora da Terra. Agora, a espaçonave Europa Clipper da NASA está programada para ser lançada em 2022 e provavelmente chegará à Lua no final da década. Ela está programada para realizar mais de 42 sobrevoos em Europa. A Agência Espacial Europeia também trabalha em sua própria nave espacial chamada JUICE, ou Explorador de Luas Geladas de Júpiter, que vai explorar Júpiter e 3 das suas maiores luas, Ganimedes, Calisto e Europa. O JUICE também está programado para ser lançado em 2022 e também deve chegar à Lua no final da década. Essas sondas são projetadas especificamente para examinar as nuvens de água e a atmosfera de Europa. A NASA também está planejando uma missão de pouso em Europa, mas essa missão será lançada bem depois da missão Europa Clipper. Essas missões nos ajudarão a saber mais sobre a Europa e, quem sabe, confirmarão a resposta à pergunta mais tentadora de todas sobre a Lua. Ela pode sustentar e sustenta a vida? No mínimo, essas missões nos darão uma nova perspectiva de nosso sistema solar e nos ajudarão a entender como ele funciona. Ganimedes, a terceira das luas galileanas de Júpiter, a maior lua que conhecemos, e lar do maior oceano de água do Sistema Solar. Mas há algo mais que diferencia Ganimedes de qualquer outra coisa que vimos antes. Este gigante joviano contém um mistério intrigante enterrado nas profundezas de sua superfície. Existem 79 luas diferentes de Júpiter, e Ganimedes é a terceira de um grupo conhecido como luas galileanas, que são seus 4 maiores satélites. As outras 3 luas galileanas são Io, Europa e Calisto. Ganimedes é a maior dessas 4, com um diâmetro impressionante de 5.268 km. Para fins de comparação, isso é 0,41 vezes o tamanho do diâmetro da Terra e 1,02 vezes maior do que a Lua anteriormente considerada a maior do Sistema Solar, Titã, que inicialmente parecia maior por causa de sua espessa atmosfera, que se estende por centenas de quilômetros no espaço. O volume de Ganimedes é até 26% maior do que o de Mercúrio, embora não contenha tanta massa. A densidade média de Ganimedes é 1,9 gramas por centímetros cúbicos, em comparação com 5,4 gramas por centímetros cúbicos de Mercúrio, e isso se deve à sua composição. Como Europa, a superfície de Ganimedes é uma crosta espessa de gelo de água, estendendo-se por 150 km de profundidade. E abaixo dessa crosta se acredita existir um vasto oceano de água líquida. E quando digo vasto, é realmente grande. Porque embora Mercúrio tenha muito pouca água e seja rico em metais densos, a abundância de água em Ganimedes reduz a sua densidade média. O oceano de Ganimedes é tão grande que contém mais água do que todos os oceanos e mares da Terra, e é estimado em 100 km de profundidade em média, o que é 10 vezes mais profundo do que o ponto mais profundo dos nossos oceanos. Toda essa água significa que Ganimedes é apenas 50% rocha, o resto sendo água e pequenas quantidades de metais e outros gelos. Isso me parece apropriado, já que o nome Ganimedes vem da mitologia clássica, onde Zeus, ou como os romanos o chamavam Júpiter, reivindicou um menino chamado Ganimedes e o considerou um copeiro dos deuses.
parece apropriado que a Lua Ganimedes também carregue tanta água para Júpiter. Curiosamente, Ganimedes tem uma atmosfera que contém oxigênio. Agora você já deve estar se perguntando, com toda essa água e uma atmosfera de oxigênio, é possível que exista vida em Ganimedes? Embora seja certamente possível, existem algumas características de Ganimedes que tornam isso improvável. Para começar, a atmosfera de oxigênio é muito fina. É estimado em algo entre 0,2 a 1,2 micropascal, ou cerca de 100 a 500 bilhões de vezes menor do que a pressão atmosférica na Terra ao nível do mar. E isso seria impossível de respirar. Embora nosso próprio planeta tenha certamente demonstrado que os ecossistemas podem prosperar nas profundezas dos oceanos sem a luz solar para sustentá-los, pode haver um grande problema que impede que isso aconteça em Ganimedes. Isso ocorre porque o oceano de Ganimedes é tão profundo que a água em seu fundo provavelmente seria comprimida de volta para o gelo pela simples pressão. A vida nas partes mais profundas dos nossos oceanos pode sobreviver graças aos minerais que são ejetados de fontes geotérmicas. Com uma camada de gelo tão espessa entre o núcleo e o oceano, é improvável que isso ocorresse em Ganimedes. Europa, a lua vizinha de Ganimedes, é considerada uma candidata mais provável para a vida por causa disso. No entanto, se o oceano de Ganimedes for salgado, o que há uma quantidade crescente de evidências para isso, pode mudar drasticamente a composição interior da Lua. Os modelos sugerem que, com o oceano salgado, pode ser que existam várias camadas, divididas por camadas de gelo. Se for esse o caso, a camada mais interna poderia de fato estar em contato com o núcleo rochoso, aumentando as chances de existir vida por lá. Mas por baixo do gelo e da água de Ganimedes, existe outra coisa verdadeiramente surpreendente. Algo para o qual os cientistas não têm uma explicação. De alguma forma, Ganimedes está produzindo um campo magnético. O campo magnético de Ganimedes foi descoberto pelos cientistas em 1996, quando a espaçonave Galileu deu início a uma série de sobrevoos na Lua gelada. O grande indicador de um campo magnético é a presença de auroras, e, incrivelmente, auroras foram detectadas na tênue atmosfera de Ganimedes. Não apenas isso, mas enquanto Hubble estudava Ganimedes por um longo período, ficou claro que essas auroras não balançavam tanto quanto esperado, provavelmente um resultado de algo conhecido como atrito magnético, em um oceano de água salgada sob a superfície. Um campo magnético é significativo, pois é a característica da Terra que protege o planeta da radiação solar, permitindo que toda a vida prospere. O campo ao redor de Ganimedes não o protege completamente de tal radiação. Estar inserido no campo magnético e cinturão de radiação incrivelmente poderoso de Júpiter significa que ele ainda está sendo atingido por uma grande carga de radiação. A superfície de Ganimedes ainda tem cerca de 5 a 8 rem, o suficiente para deixar um humano gravemente doente ou morto em apenas 2 meses, mas ainda é melhor do que suas luas vizinhas em órbita mais próximas. Os cientistas não sabem ao certo por que esse campo magnético existe em Ganimedes. O núcleo do nosso planeta está quente e derretido. As correntes de convecção dentro dele movem os elétrons, que por sua vez produzem os campos magnéticos que nos cercam aqui. No entanto, isso não deveria estar acontecendo em Ganimedes. Ganimedes é menor do que a Terra, e devido ao seu tamanho e composição, os cientistas acreditam que o núcleo já deveria ter esfriado o suficiente para ser uma massa sólida, não um líquido. E isso impediria que os elétrons se movessem por convecção e impediria um campo magnético. E nenhuma das outras luas de Júpiter tem um campo magnético. Na verdade, Ganimedes é a única lua em todo o sistema solar que tem uma. Então, o que está acontecendo? Os cientistas não sabem ao certo, mas a resposta pode estar na incrível relação de Ganimedes com seu planeta e luas vizinhas em um processo conhecido como aquecimento de maré. Ganimedes orbita em torno de Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias em uma órbita excêntrica. Isso significa que em alguns pontos de sua órbita está mais perto de Júpiter do que em outros.
Quando um objeto sofre uma forte força gravitacional, ele se estica na direção dessa força, à medida que a massa é puxada na direção da gravidade. No entanto, quanto mais um objeto se distanciar da fonte de gravidade, mais ele se comprimirá de volta à sua forma original. Como Ganimedes tem uma órbita excêntrica ao redor de Júpiter, está constantemente sofrendo mais e menos gravidade, e está constantemente se alongando e se contraindo. Você já puxou ou esticou uma massinha elástica repetidamente em suas mãos, antes de pressionar de volta para a sua forma de uma bola? Então você deve ter notado que depois de um tempo, fica surpreendentemente quente. Isso ocorre porque o alongamento produz atrito à medida que o material se esfrega contra si mesmo. E na escala de luas e planetas, esse atrito é muito maior. Essa força de maré que cria calor por meio do atrito é conhecida como aquecimento de maré. Além disso, em um processo que acho fascinante, Ganimedes formou uma ressonância orbital com duas outras luas galileanas, Io e Europa, no que é chamado de ressonância de Laplace. Para cada vez que Ganimedes orbita Júpiter, Europa orbitará exatamente 2 vezes, e Io exatamente 4 vezes. Essa configuração matematicamente precisa não aconteceu por coincidência, mas é uma evidência da gravidade das luas puxando uma sobre a outra, e todo o sistema tentando conservar o momentum resultante. No entanto, isso significa que Ganimedes está constantemente sendo puxado pela gravidade de seus vizinhos e está sob muita tensão gravitacional. Então, talvez o aquecimento de maré esteja aquecendo Ganimedes o suficiente para que seu núcleo permaneça líquido, ajudando a continuar a produzir o seu campo magnético? Os cientistas não têm certeza, mas talvez isso explique por que a superfície de Ganimedes é tão interessante. Você deve ter notado que a superfície de Ganimedes está dividida em grandes regiões escuras, que cobrem cerca de 1/3 de sua superfície, e regiões mais claras que compõem os outros 2/3. Ao examinar o número de crateras de impacto nessas duas seções, os cientistas podem dizer que as regiões escuras são, na verdade, mais antigas do que as mais claras, pois contêm mais crateras. As regiões mais claras podem ter menos crateras, mas contêm longas cristas e sulcos de até 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Verdadeiramente uma visão impressionante. Mas os cientistas ainda não têm certeza de como essas cristas foram formadas. Uma explicação é que a força de maré se espalhou pela superfície da Lua em um período instável da história antiga de Ganimedes. Talvez essa mesma força de maré também pudesse ter aquecido o núcleo de Ganimedes e preservado seu campo magnético. Seja qual for a sua causa, a magnetosfera de Ganimedes tem sido fundamental para ajudar os cientistas a entender a composição da Lua. Ao medir as áreas em que as auroras aparecem na atmosfera de Ganimedes, os cientistas são capazes de confirmar a existência dos oceanos subterrâneos de Ganimedes, tudo sem nunca ter posto os pés por lá. E quanto ao resto dos mistérios de Ganimedes, talvez o JUICE, ou Jupiter Icy Moon Explorer, seja capaz de encontrar as respostas. A espaçonave da ESA está programada para ser lançada em 2022, e embora não alcance uma órbita ao redor de Ganimedes por mais 10 anos após o seu lançamento, sua missão é investigar o funcionamento interno de uma série de luas de Júpiter, incluindo Ganimedes. Até lá, então, talvez tenhamos que deixar os mistérios de Ganimedes exatamente assim, apenas um mistério. As maiores luas de Júpiter, conhecidas como luas de Galileu, são talvez algumas das mais conhecidas em todo o Sistema Solar. No entanto, das 4 luas, há uma que quase nunca é mencionada: Calisto. Apesar de ser a terceira maior lua que conhecemos, provavelmente a maioria das pessoas teria dificuldade em citar qualquer característica dela. E então, é apenas uma lua entediante? Ou simplesmente não sabemos muito sobre ela? Na realidade, já temos um bom conhecimento, e vou te adiantar, está longe de ser entediante.
Vamos começar com o ponto em que Calisto se encaixa no sistema jupiteriano. Calisto é a terceira maior lua em todo o sistema solar e apenas menor que Mercúrio, com 4.820 km de diâmetro. No entanto, embora seu diâmetro seja apenas 58,4 km menor que o de Mercúrio, tem apenas 1/3 da massa desse planeta, ou seja, tem uma gravidade muito menor. É a segunda maior das luas galileanas e orbita Júpiter muito mais longe do que as outras 3 luas, levando 17 dias terrestres para fazê-lo a uma distância média de 1,9 milhão de quilômetros. Mesmo a essa distância, ainda está travada por forças de marés com Júpiter, com o mesmo lado de Calisto, sempre voltado para o gigante gasoso. No entanto, isso significa que não está travada em uma ressonância orbital com as outras 3 luas, nem acreditamos que algum dia esteve. Calisto tem uma atmosfera muito tênue, composta de dióxido de carbono e possivelmente oxigênio também, embora o oxigênio na verdade nunca tenha sido detectado ainda. Sabemos, no entanto, que a atmosfera é tão fina que as moléculas nela contidas não colidem entre si. E, teoricamente, a atmosfera deveria ser arrancada por processos de perda atmosférica em apenas 4 anos. Os cientistas acreditam que a crosta de Calisto está reabastecendo as partículas atmosféricas perdidas por meio da sublimação de gelos superficiais de dióxido de carbono, evidenciados por algumas características interessantes em sua superfície. Agora, a superfície de Calisto é uma das mais antigas do Sistema Solar, com evidências de mais de 4 bilhões de anos. Você notará imediatamente a natureza salpicada da Lua. Sua superfície é completamente coberta por crateras de impacto de vários tamanhos, mais do que qualquer outro objeto que observamos. Na verdade, está perto da saturação, ou seja, qualquer nova cratera provavelmente se sobreporá à outra. Sem qualquer atividade geológica, a formação de crateras é talvez o único processo que tem transformado a aparência de Calisto ao longo de todos esses anos desde a sua formação. Mas por que a superfície de Calisto é tão velha em comparação com muitos outros corpos do Sistema Solar? Bem, em planetas geologicamente ativos como a Terra, existem processos que podem apagar quase todas as evidências de impactos anteriores. A Terra tem uma das superfícies com menos crateras do Sistema Solar porque muitas coisas acontecem em sua superfície. Tem o clima, água, plantas, vulcanismo, placas tectônicas e atividade humana. Estes atuam juntos para se separar, desgastar e erguer o solo. Mesmo outras luas jovianas como Europa ou Io têm comparativamente menos crateras graças às forças das marés que causam atividade geológica em suas superfícies. As primeiras 3 luas galileanas, Io, Europa e Ganimedes, estão travadas no que é chamado de ressonância orbital, de 4:2 e para 1. Essas luas exercem uma influência gravitacional umas sobre as outras. Isso significa que toda vez que Ganimedes orbita Júpiter uma vez, Europa orbita 2 vezes e Io orbita 4 vezes. A ressonância orbital exerce forças de maré sobre essas luas, e sua atração constante nunca permitiu uma órbita perfeitamente circular em nenhuma delas. A magnitude da força gravitacional que atua nas luas aumenta e diminui à medida que orbitam ao redor de Júpiter. E isso cria marés que esticam as superfícies das luas e também aquecem os seus núcleos. Mas esse processo não ocorre em Calisto. Calisto não apresenta quaisquer sinais de processos geológicos como vulcanismo ou atividade de placas tectônicas, e, portanto, sua superfície permaneceu intacta após todos esses anos. Forças de marés limitadas, e portanto nenhuma atividade geológica, impactam Calisto de outra maneira muito singular. Não há montanhas dignas de menção em toda a sua superfície. Em sua formação, bem no início do Sistema Solar, Calisto provavelmente era um mundo oceânico já congelado. E além do bombardeio de meteoros, permaneceu exatamente o mesmo desde então. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas crateras, porque algumas das maiores são estruturas verdadeiramente impressionantes. Esta é Asgard, a segunda maior cratera de impacto de Calisto, medindo 1.600 km de diâmetro.
E esta é Valhalla, a maior cratera de impacto com vários anéis em todo o Sistema Solar, com um diâmetro de 3.800 quilômetros. São essas crateras que contribuem para a aparência única de Calisto, pois contém mais anéis do que crateras em qualquer outro lugar. Com essas crateras, o objeto impactador era grande o suficiente para ter perfurado completamente a fina crosta, com ele criando o processo de recongelamento nas manchas claras que você pode ver no meio. Aproximando o zoom nessas regiões intermediárias, você notará que elas têm uma aparência manchada. Parece haver uma grande diferença no contraste entre os botões brilhantes e a planície mais escura. Essas regiões têm muito menos crateras do que o resto da superfície de Calisto, o que faria sentido se a planície realmente fosse uma superfície recongelada, provavelmente 2 bilhões de anos mais jovem do que o resto da Lua. Os anéis são provavelmente fraturas na crosta, uma falha concêntrica na frágil concha da Lua. Curiosamente, dentro dos anéis, esses botões brilhantes ainda são visíveis. Acreditam-se que sejam os restos degradados de milhões de orlas de crateras do passado de Calisto. Não sabemos exatamente por que eles se degradaram tanto ao longo do tempo, mas talvez seja devido aos impactos de micrometeoros ou simplesmente aos gelos sublimando lentamente ao longo do tempo. Eles são mais brilhantes do que as planícies mais baixas devido aos detritos rochosos dos meteoros e micrometeoros que teriam caído nos botões com o tempo, deixando o gelo puro exposto no topo. As crateras de impacto menores também são fascinantes devido à sua singularidade. A maioria das crateras de impacto são mais rasas em Calisto em comparação com a nossa Lua. Por exemplo, a estrutura de impacto de Lofn tem bem mais de 100 km de largura, no entanto, tem apenas 600 metros de profundidade. Isso pode ser porque o impactador estava se partindo antes de colidir com a Lua, causando um efeito de espalhamento na superfície. Ou pode ser que a superfície, desde então, se nivelou com outros impactos próximos maiores que ocorreram posteriormente. Acredita-se que essa cratera tenha pelo menos 1 bilhão de anos de idade, mas você ainda pode ver claramente o material ejetado que fluiu para longe do impacto. Uma evidência clara de como esta notável lua é imutável. Com algumas crateras, como a cratera Har, há até uma grande cúpula no meio. Com grandes impactos típicos em outros mundos, você verá alguns anéis concêntricos e um pico elevado no centro. Esse é o caso em nossa Lua. No entanto, Calisto tem alguns exemplos notáveis de grandes crateras onde acontece exatamente o oposto. Olhe para Tinder aqui. Em vez de um pico, há na verdade um poço no centro. Mas por que Calisto tem crateras tão únicas? Pode ser devido ao fato de que a crosta de Calisto não é apenas frágil, mas também muito fina, com gelo mole ou um oceano salgado por baixo. As estimativas colocam a crosta em 80 a 150 km de espessura. A sonda espacial Galileu, que passou vários anos ao redor de Júpiter, passou uma parte significativa de seu tempo conduzindo um apropriado estudo nas luas galileanas. Descobriu que o campo magnético de Júpiter não podia penetrar em Calisto, o que implica que há uma camada altamente condutora sob a superfície com pelo menos 10 km de espessura. Isso não poderia ter acontecido no gelo ou silicatos, a menos que a camada de gelo esteja pelo menos parcialmente derretida ou gradientes de temperatura muito grandes possam ser mantidos abaixo do gelo para criar um efeito condutor. Os dados também sugerem que Calisto possui um pequeno núcleo de silicato em seu centro, com um raio de cerca de 600 km. O que levanta uma questão. Poderia Calisto levar a vida como outros mundos gelados, com mantos de água sob suas superfícies? Bem, a vida como a conhecemos requer água líquida e energia para existir. Calisto pode ter um oceano de água líquida sob sua superfície, mas estando a cerca de 800 milhões de quilômetros do Sol, ela mal recebe calor de nossa estrela. E a ausência de forças de maré também não ajuda, deixando os elementos radioativos como a única fonte de calor para aquecer o oceano subterrâneo caso ele exista. E infelizmente, mesmo com uma visita a Calisto, não teríamos prova alguma. Luas como Europa e Encélado têm aberturas ejetando água diretamente de seus oceanos subterrâneos.
o que significa que podemos investigar as perspectivas de habitabilidade sem nunca entrar nos próprios oceanos. Não existem tais aberturas em Calisto, então os cientistas teriam de penetrar a crosta para descobrir. Todas essas coisas combinadas significam que, infelizmente, os cientistas pensam que as condições ambientais necessárias para a vida parecem ser menos favoráveis em Calisto do que em outros mundos gelados. No entanto, Calisto não deve ser ignorada. Se algum dia formos explorar o sistema solar externo, Calisto seria uma base perfeita. Veja, orbitar a uma distância de 1,9 milhão de quilômetros de Júpiter significa que a Lua está localizada além dos cinturões de radiação principais do gigante gasoso, tornando seu ambiente milhares de vezes mais propício à exploração humana do que as suas luas internas. Calisto também tem muito gelo de água, que pode ser usado para a produção de propelente e, claro, como elemento básico para a manutenção da vida humana. Separar o hidrogênio do oxigênio também deixa oxigênio para a respiração. A estabilidade geológica de Calisto tornaria a construção de estruturas na superfície relativamente livre de preocupações, e a falta de montanhas enormes ou trincheiras profundas significa que é mais rápido, fácil e eficiente de se viajar. De Calisto poderíamos explorar melhor o sistema interno de Júpiter de uma distância segura ou usá-lo como uma estação de passagem para ir mais longe no sistema solar externo. Decolar de Calisto seria ideal graças à sua baixa gravidade, com a facilidade e proximidade de Júpiter para uma eventual assistência gravitacional. É verdade que esta é uma perspectiva futurística. Embora se algum dia nos tornarmos uma espécie que viaja pelo espaço, essa é de fato uma distinta possibilidade. Agora, embora a sonda Galileu tenha feito um trabalho admirável ao estudar Calisto durante seus poucos voos, ainda há muitas lacunas de informação que precisam ser preenchidas. Com um pouco de sorte, conseguiremos isso pela missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, com lançamento previsto para 2022 e que chegará ao sistema jupiteriano em 2030, explorando Júpiter e 3 de suas maiores luas, Ganimedes, Calisto e Europa. A ESA planejou vários voos próximos de Calisto durante essa missão. Esta missão será capaz de fornecer mais informações sobre questões como há um oceano subterrâneo por lá? Em caso afirmativo, Calisto sustenta ou poderia sustentar a vida? Além disso, há também as perguntas que ainda sequer pensamos em fazer. Quem sabe que outros mistérios essa magnífica lua nos reserva para o futuro? Então é isso, quase tudo o que você poderia querer saber sobre as luas galileanas de Júpiter. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre o nosso sistema solar? Clique aqui na direita da tela e confira uma lista de vídeos muito especial. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astrum Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também conheça o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores e acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vêm ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.